Professora Anália dispensa normalmente apresentações e, tendo vindo aqui na semana passada, dispensa mais ainda. Era isso mesmo que eu ia dizer. Nós estamos aqui hoje para ouvir a segunda parte da aula que a Anália começou a dar para nós na quarta-feira passada, que nós batizamos de a imaginação técnica do território. Então, na aula passada, creio que todos estavam aqui, mas, eventualmente, para quem não estava, ela fez uma aula totalmente focada na cultura e na sociedade japonesa, na tecnologia da construção acumulada pela sociedade japonesa como sociedade para a qual a iminência da catástrofe ou o habitar em condições adversas, climática e geologicamente, não é exatamente uma novidade, pelo contrário, é uma sociedade que já está bastante, historicamente, calejada, né, por ser constantemente castigada por, digamos assim, catástrofes naturais. A gente ainda não entrou na questão das catástrofes antropogênicas, mas, em termos de catástrofes naturais, os japoneses estão bem servidos, e a Anália mostrou para nós, na aula dela, como, né, enfim, existe um acúmulo técnico bastante impressionante por parte dos japoneses para se defender de tudo isso e se manterem nesse território há tantos anos, num nível, enfim, socioeconômico, que também a gente sabe que não é baixo. Então, hoje a segunda parte da aula da Anália é sobre outros dois territórios complexos, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista do habitar, que são o sertão, o semiárido brasileiro, e o último continente, a última fronteira da ocupação geográfica do mundo pelo homem, que é a Antártida. Então, agradeço a ela mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. Seleto público, muito obrigada. Como a gente começou no Japão, conversando um pouco a respeito do povo, e eu nunca entrei pelo sertão começando pelo sertanejo. Hoje eu vou começar pelo sertanejo, que é uma cultura, digamos assim, um povo de cultura extremamente esperançosa, que tem da memória da seca a migração ou o dia que chove. E parece que o dia de que chove redime todo o sofrimento. Isso faz com que não se acumulem memórias de catástrofe. Então, é um japonês distinto, né? É um japonês distinto. Dono de um conhecimento inconteste, jamais teve o apoio dos grandes gestos tecnológicos, políticos e econômicos. E aí eu me explico. Quando se olhou para o sertão, se olhou sempre como o lugar onde a produção da energia elétrica iluminaria o Rio, São Paulo e toda a nação. Paulo Afonso, se ligasse mais um fio, você iluminaria o Rio, São Paulo e toda a nação. Ou seja, toda a política de lidar com a água do sertão foi ligada à produção de energia e jamais à produção de alimento. E isso é decisivo, é a mesma coisa que fizeram no Pinheiros. No Pinheiros ficou esse canal fétido, porque jamais foi usado como rio, jamais foi visto como rio, foi usado como produtor de energia. Então, esse equívoco que faz com que as obras de mitigação, né, as obras nacionais, do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, tivesse sempre um binário. Quando realmente se precisava de água, que era na seca, era quando se produzia energia elétrica, era quando a água era, de fato, armazenada cada vez mais para a produção de energia. Então, quando você monta essa equação e você serve a dois senhores díspares, que servir dois senhores é muito bom,
Quando os dois senhores podem conversar entre si. Não é verdade? Mas quando os dois senhores falam línguas de necessidades distintas, é muito difícil você servir. Se vir a produção de alimentos e se vir a produção de energia, quando uma não conversa com a outra, é um convite, um desafio para que eles comecem a conversar. Alguém tem que ceder, porque produção de energia a gente vai ter que ter. Ninguém vai desmontar Paulo Afonso, Oroz, todos, né, os reservatórios, Xingu, Itaparica. Não vai desmontar mais, sossega, não vai mais. Então, a gente tem que lidar com outro tipo de raciocínio, e é essa a construção que a gente vai fazer hoje. Ninguém tem possibilidade de uma nação rica como a nossa jogar dinheiro fora. Tanto é que o japonês diz que o problema do Brasil é a fartura, né? Que aí você não sabe manejar a fartura. Que é a hora que você tem os maiores conflitos. Você soube que hoje os Estados Unidos queria comprar a Groenlândia, você que troca a Antártica pelo Ártico, a Groenlândia é da Dinamarca, né? A Dinamarca disse, não vem que não tem. Ele já cancelou a viagem, quer comprar a Groenlândia. Porque tem cobre, deve ter mais coisas, né? Cobre, petróleo. O que a gente chama sertão, e, de fato, é uma palavra mais poética do que propriamente geográfica, que viria, talvez, o deserto. Ai, que desertão, é esta coisa que nos consome aqui, né? Ele é a gente pode chamar na geografia de semiárido. Qual é a diferença do semiárido para o deserto? É que no semiárido ainda chove. No deserto, quase nada. Né? Respingo. Então, isso é um dado importantíssimo. Só que chove, mas chove uma vez só. É como se eu for dizer isso uma vez só. Aprendeu, não vai dizer. Então, chove. Né? Chove a razão de 40 milímetros, chove a razão de 200 milímetros, chove a razão de 400 milímetros, mas chove uma vez só. É aquele toró que todo mundo sai, depois de 7 anos, às vezes, sem nunca ter visto uma chuva, sai para contemplar o nosso grande espetáculo, o grande Pai que nos provê e que, realmente, depois de 2 dias, não é mais que isso, toda a caatinga está verdejando. Todas as cabras cruzando, todos os animais, em total folia reprodutiva, em flor, tudo, né, os cactos, não tanto os cactos, demora, mas tudo numa pujança, 2 dias depois da chuva. Então, é de fato o que a gente chama de latência. Eu tenho uma latência, é um dado legal. Né? Quando me chamar para a briga, eu vou. Né? Quando me der água, eu reproduzo. Esse dado é importantíssimo, porque podia ser uma terra inerte bom, Darwin não estava errado, né? Só viveu ali quem conseguiu ultrapassar a seca e se proliferar em algum tipo de umidade. Então, a gente já tem dentro do ecossistema, todas as plantas que estão lá são plantas que sobrevivem, são bravas. Só que esse semiárido se dá, olha que interessante, na borda dilatada, né, do deserto, do Sahel, da Arábia, na borda. Isso é muito indicador. Isso indica que essa antropogenia dos desastres que você comentou é real. Isso aqui se viu ao Império Romano, para as construções, para as navegações. Essa borda pode ser revertida. Esse limite pode ser manejado. Não está morto. Tem um projeto muito interessante de salinizar a água e fazer poços de água doce dentro dessas bordas e ir ampliando. Tudo que é região limítrofe entre um estado e outro é de extrema importância. Eu sempre falo, mais interessante ou tão como um número positivo ou negativo é o zero. A gente já teve uma conversa a respeito disso. O zero é, de fato, a latência das mudanças. Né? A condição neutra, mas não inerte. Sabe? Uma coisa assim de outra margem. Isso aqui é a borda do Atacama, mas é outra natureza. Isso significa que a gente tem. O que a gente vai estudar hoje pode ser aplicado. Né? Na Austrália, pode ser aplicado nessa borda do Sahel, pode ser aplicado aqui, perto do petróleo, pode ser aplicado
Tá certo? Por quê? Porque a gente vai manejar uma condição de equação da água. A gente vai trabalhar e aí a gente vai montar um pouco mais essa equação tecnológica de enfrentamento da besta. Então, o que a gente vai estudar, em termos de Brasil, começa porque você tem que definir um objeto de estudo qualquer, vai ter que se debruçar num território, considerando o território um limite mesmo, um limite de domínio. É quase bélico, e é bélico mesmo esse significado. Então, você não pode se dedicar, isso foi o doutorado, sem dizer, eu vou fazer esses princípios, eu vou estudar algum lugar. Algum lugar, eu peguei a parte mais depressão, a mais quente, é borda de rio, é borda de São Francisco. Aqui a gente está em Lagoa Sergipe, aqui é o São Francisco Delta, vai de Paulo Afonso, ladeando o São Francisco, até Petrolina, Juazeiro. Subi para Uricuri, porque interessava ver uma ONG aqui, que era o Projeto Caatinga, que me inspirou muitíssimo. E parando em Petrolina, na Embrapa. Eu me enfurnei na Embrapa e li todos os papers o que, na realidade, era o agrobusiness, né, que é onde a agricultura se emaranhou, né? Encontra com a besta, né? Encontra com a indústria. Exatamente. O que significa o agrobusiness? É você poder plantar, não por conta dos ciclos naturais, mas você plantar quantas vezes a terra e a água artificialmente, porque ela vai ser fomentada de substâncias, fomentada de umidade, você reproduz muito mais vezes. E aí você entra no mercado internacional com safras. Você tem permanentemente grãos de soja, permanentemente grãos de milho, cana-de-açúcar, café, porque aquela terra artificialmente foi montada. Bom, então, isso aqui, por mais que a gente fizesse essa equação acontecer, porque o que é que me angustiava? Que essa é a equação do ser humano, esse sertanejo riquíssimo, né, de possibilidade. Toda a população que eu chegava aqui, de baixa renda ou morador de rua, era nordestino. Por quê? Porque o cara não conseguia enfrentar 5, 6, às vezes 2, às vezes 1 ano de seca. Então, essa migração era constante, né? E eu fazia assim, como é que eu pego esse cara e prego esse camarada na terra? Se eu não tenho indústria, agroindústria, não tenho pecuária, e a indústria dessa terra não vai dar para fazer esse ciclo, não dá para entrar. Nessa época, eu fiz até um curso de mercado internacional, era de política internacional, para ver se havia brecha. Na segunda aula, se não na primeira, eu já vi que não tinha brecha nenhuma. Mas, como eu estava sem pai, sem mãe, e recém-separada, um pouco louca, eu terminei fazendo o curso até o fim, para não pirar de noite. Como eu estou fazendo italiano para não pirar agora, por causa desse governo, eu resolvi fazer política internacional. E aí, de fato, pá de terra, não tinha possibilidade de a gente entrar no rol dos exportadores, não exportando nada. Nada, não tinha nada. A única possibilidade que a gente tinha de exportação, se a maconha fosse legalizada, é uma terra que dá, porque tem sol. E do jeito que entraria no mercado com certo, como se fosse um valor, né, de grande potência, mas ninguém legalizou. Então, não dava para entrar nesse comércio. Nem no comércio farmacêutico também, porque, né, porque a característica da planta que leva pouca água e que passa muito tempo para se desenvolver, é que ela é extrato, né? O seu caule é mais denso, as suas folhas são mais densas, as suas resinas são mais densas. Então, se a gente tivesse uma medicina que estudasse para valer a cultura sertaneja, indígena, de saúde, a gente poderia sair por aí. Mas, até montar essa equação, eu não tinha competência arquitetônica, que arquiteto tem um pouco de maleabilidade, mas você não pode montar vão ocupar o sertão porque vão montar uma indústria química. Não ia para canto nenhum, essa tese não ia. Bom, turismo, ninguém vai fazer turismo no sertão. Você pode fazer filme, para a gente assistir no ar-condicionado. Mas deixar que o cara fosse... Não vai para ver, né, meia dúzia de cabra e cabras, macho,
né, e paraibanas, né, Paraíba, mulher macho, caba macho, todo para ver literatura. Talvez um literato se fornasse no sertão, num calor da gota serena. Também não tem muito inseto, porque é quente, não é seco, não tem inseto, é confortável, mas é quente. Bom. Então, não dá para ser turismo, não dá para ser pecuária, não dá para ser indústria, nem muito menos a junção dos dois. Eu passei muito tempo aprendendo a perceber esse povo e esse lugar. Só existia uma maneira de mexer na geografia, era indo para a história. E aí eu li um livro de um militar, na época dos projetos, que falava que havia... o semiárido era semiárido, está meio anárquico aqui, eu vou contar a história, depois a gente vai identificar. A questão é o seguinte, o ciclo do ouro, vamos fazer aqui que vai ser mais rápido. O ciclo do ouro estava aqui, né? São Paulo, Minas Gerais, estava aqui. Quem está colhendo ouro, garimpando, não vai parar para fazer agricultura, esperar que seque, mas precisa comer. Quem está garimpando não vai também fazer nenhuma outra atividade senão a busca do ouro. É crucial. Em qualquer civilização, quando você tem a busca do ouro, muda absolutamente tudo do dia para a noite. A primeira coisa que você perde são as terras agricultáveis, né? A terra passa a ter outra conotação. O que aconteceu no Brasil? O gado que estava Maranhão, Piauí, o gado que estava Pernambuco, Bahia, tinha que chegar aqui, ó. E o gado ia pisoteando e comendo o que encontrasse. Toda a região, toda a mata atlântica, que era muito maior do que a costeira, né, acho que estava chegando na borda do Agreste, foi sendo dizimada, porque as pessoas precisavam comer. E você retira a madeira para cozinhar. Então, é um retiro de madeira tanto para a construção como para fazer o combustível. Então, todo esse ciclo do ouro gerou um semiárido muito mais árido, muito mais pobre. Então, é uma consequência. Então, a gente está nesse território onde você tem uma condição de desertificação. Isso são os desertos mais... processos de desertificação antrópica. Vamos considerar que a gente só dá uma ajudinha forte para a natureza, ela não tem tempo de reconstituição, né? E aí eu peguei isso que era de grave a muito grave. De grave, na realidade. Isso é o caminho do gado, está vendo? A vinda do gado para cá, a vinda do gado para cá. Eles vão descendo e vão desertificando toda essa parte. Você vê que coincide com o semiárido, né? Isso aqui eu coloquei para não esquecer de dizer que os fornos, até hoje, a gente encontra uma quantidade de fornos muito grande de fabricação de carvão. Como a terra não se é isso aqui, né? Ela não se regenera. Isso aqui eu estou no raso da Catarina. O raso da Catarina tem 40 metros de areia. O raso está aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês terem uma ideia. O raso é isso aqui. De fato, é um deserto, né? Mas com vegetação, mas é desértico mesmo, porque era onde Lampião se escondia. O Lampião era tão... Eu não posso contar muita história, porque aí a Antártica vai ficar para a próxima semana. E eu perco meu curso de inglês lá. O Lampião, ele era tão esperto que ele fazia as suas covas, colocava dentro salgado o bode, as carnes mais nobres, né, menos próximas dos fatos, das tripas. E aí ele fazia uma fogueira em cima. Ele pegava uma espécie de uma grande cabaça, uma melancia, ocava, colocava aquela carne, fazia uma fogueira em cima, comia o resto da cabra, do bode em cima e avançava no raso. Quando os volantes chegavam, viam, era notório que o cara tinha ficado lá, porque ele via a fogueira.
Só que o cara desaparecia. Ele ia avançando, fazendo as suas fogueiras, avançando, avançando, porque depois as volantes não só eram eles, como os seus apetrechos. A arma pesa, né? No raso não entrava jipe, porque atolava, então eles tinham que ir sustentando aquele fardamento e os seus, né, e seus badulaques bélicos. Ora, chegava na metade do caminho, não conseguia. Lampião andava, conhecia tudo que era planta que dava água, e voltava comendo aquela carninha gostosa lá dentro, salgadinha, etc. E tal. Conhecia com grande propriedade a geografia. Bom, aqui são as rotas, aqui é um pouco da aridez que nos aguarda. Esse é o cara que a gente vai encontrar. Essa é uma indumentária festiva, mas que eu levei porque ainda tem, né, uns alumínios, umas pratarias. Mas é normalmente a roupa de couro que aguenta a vegetação quando você anda a cavalo. O próprio cavalo, às vezes, também tem toda uma indumentária, para quando você vai adentrar-se pelo raso ou pela uma região muito espinhosa. Porque qual é a característica e isso é muito bonito, qual é a característica da vegetação do semiárido? É uma vegetação assim, né, retorcida. Chão. Vou botar uma pessoa maior, porque a vegetação não é muito grande. E ela, por quê? Porque a água, quando chove, é um pouco o mecanismo da planta de ralentar a velocidade da água. Então, outro dado, se a planta faz isso tem que fazer parte da nossa equação. Me interessa a água, porque eu sei que a água é potencializador da natureza, da reprodução da natureza, mas me interessa ralentar a água. Bom, esse aqui são 2 desenhos que foram feitos pelo Burle Marx, que fazia jardins da Caatinga, do Cerrado, tem uma série de... Eu procurei inspiração em todo canto, porque quando uma coisa não existe na sua presentificação, porque você não está lendo coisas que você quer dissertar a respeito, você está querendo inventar uma história, a sua gama de procura não tem rota. Aí você vai para a paisagem, para a poesia, para a literatura. A qualquer momento você pode se perder, claro, né? Por isso que um mestrado de 2 anos ninguém merece, né? Doutorado, eu fiz esse doutorado em 5 anos. Bom, esse aqui é o semiárido, a depressão sertaneja, porque essa parte que vocês estão vendo aqui era mar. O sertão era mar. O mar virou sertão. Isso significa que todo subsolo tem água salina. Quando você encontrar um subsolo com água, porque assim, ou a água viria da chuva, essa equação, água, que a gente vai mexer com ela, ou vai vir da chuva, ou vai vir do lençol freático, concorda? Ora, se o lençol freático tem sal, eu já não posso tirar do lençol freático e aspergir, que seja, dá para a planta a água salgada. Só a cabra que aguenta um pouco de água salgada, o boi também, mas o boi come muito, não é o bicho para o sertão. Come muito. O boi come muito. A cabra come tudo. O boi come muito. Bom, e essa parte, onde você tiver, e tem muitos lençóis freáticos, a gente vai ter que dessalinizar. Dessalinizar significa filtro. Filtro significa importar filtro de Israel. Ou seja, 15 dias, $50 cada filtro. Possível para um sertanejo, que, além de tudo, é analfabeto. Que é um dado que já a gente vai analisar. Um dado de população muito importante. Esse aqui é a temperatura máxima, que chega aos 40 graus, tranquilo. 40 graus a gente está tendo aqui, né? No Rio de Janeiro a gente tem sempre, né? Mas lá é constante, né? Aqui também, ó. Bom, esse também como uma tipologia climática, ou seja, como qualquer projeto, você tem que ver vento, temperatura, clima, isso não tem nenhuma novidade. Você pega um lote de onde vem a luz, de onde vem... Isso, eu só estou mostrando a vocês as amplitudes
dos dados. Aqui é uma tipologia climática, acho que não vale tanto a pena. É só para dizer que a gente estava na barriga. Eu acho que eu não estou esperando a demora. Outro fato importantíssimo, distante do Japão, que é tudo crespo, né? Porque é tudo jovem se renovando, o nosso semiárido, ele já passou e ele está nisso aqui. O solo é absolutamente raso e plano. Então, se você está analisando a água, e se a água tem várias características, inclusive a questão dela ser manejada por topografia, por gravidade, então a água e a gravidade vão fazer parte desse pensamento técnico, eu preciso de inclinação, de terras inclinadas para poder conduzir a água, visivelmente inclinadas. Ora, se a terra é plana, eu pergunto a vocês, se eu soltar um balde d'água aqui, para onde vai a água? Exato, mas considerando que nada é plano, que eu vou ter uma declividade, estou no banheiro, melhor, né? Se o banheiro é bem feito, vai para o ralo. Se o banheiro é mal feito, não vai para o ralo. Mas a água vai por gravidade se armazenar na parte mais baixa, né? Então, é um dado que a gente tem que saber. Ora, como esse aqui, não só o solo é extremamente horizontal, com pouca declividade, como o solo rapidamente chega na rocha-sã. Olha, a rocha-sã, para ser podolizada, para se transformar em alimento de planta, é muito tempo. Então, você não tem fertilidade profunda. Você tem pedra, muita pedra, e logo em seguida a rocha. Então, a qualidade de solo, que ainda por cima, porque a chuva é tudo ao mesmo tempo agora, uma vez uma tempestade, ainda lixivia e lava o solo. Então, o solo é pedregoso, lavado e raso e plano. Não é à toa que o negócio está ficando mais difícil. Não é? A equação vai ficando mais interessante ainda. Isso é uns dados interessantes do São Francisco antigo e do São Francisco de hoje, onde você tem aqui, né, Itaparica, Oroz, tem Paulo Afonso, que são os mares, quando o sertão voltou a virar mar. Porque você olha e não vê o outro lado, é um mar mesmo. Né? Então, a gente fica nessa equação, mar virando sertão virando mar. Esse tempo geológico, né? Vai virando outras coisas. Mas do que eu quero falar aqui, isso é uma gravura do Percy. Esse mesmo lugar, por conta é isso aqui. Eu parei no mesmo lugar que o Percy fez esse desenho e retirei todas as informações que a Terra descoberta, porque como armazenaram... Porque o Paulo Afonso... O que é uma hidrelétrica? Você vai vendo as quedas d'água. Se vocês sentarem aqui, vocês veem melhor, viu? E eu vejo melhor vocês. Você vai aproveitando a energia das quedas d'água, vai retendo, e por diferencial de topografia, você vai potencializando e conduzindo. Quando você tira, você vê toda essa maravilha aqui. Esse aqui foi a primeira hidrelétrica brasileira, de Delmiro Gouveia, que foi construída com essa terra, essa pedra que saiu daqui. Isso construiu isso aqui. Que foi o primeiro industrial para valer, que trabalhou com algodão, com plantação, porque algodão nas bordas sempre deu um excelente algodão. Mas a indústria inglesa impôs embargos comerciais, até que os ingleses jogaram fora todas as máquinas de produção de algodão. Estão todas aqui, no fundo do São Francisco. Né? Bom, esse aqui é para vocês terem uma ideia da topografia, tá vendo? E dos barramentos, do planejamento do DNOX, que era esse Departamento de Obras Contra as Secas e de Produção de Energia, né, da CHESF, que era a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Que é esse aqui, era a localização das produtoras de energia, o que seria o projeto
Está vendo? Do barramento, está vendo? Um barramento, outro. Nessa topografia, eu acho que o vertical está mais alto. Mas, de qualquer maneira, era isso. Nos 2 quilômetros. Não era 2.000? 2.000... Ele fala 2.100 quilômetros. Bom, isso aqui, como a ida a campo era necessária, porque você vai para o campo... O Milton Santos fala uma coisa que, assim, toda vez que você vai a campo, leve dentro de você, anotado, um projeto. Porque tem uma linha de pesquisador que diz assim, vá ao campo e ouça a emanência do território, ali dizer o que precisa ser feito. Também leve a isso. Leve as duas coisas. Né? Não leve nenhum nem outro. Mas por que é importante ter um projeto? Porque quando a gente pede a vocês para fazer o projeto, o primeiro dia de orientação tem que ter um projeto. Porque é um ponto de indagação, onde você é sua pedra de toque, que você vai ver se aquilo permanece com a dureza que você imagina que tem, ou se ela vai ser abatida com o primeiro questionamento. Não é verdade? Bom, então eu fui a campo e vi as agrovilas que foram feitas. Quando foi feito os projetos Radan, a Sudene, os departamentos de obra contra a seca, etc. E tal. Claro que tinha gente humanista, um bojo dessa história, querendo divisão de reforma agrária, uma menor disparidade de renda. E, claro, estava Celso Furtado nessa época na Sudene. Ninguém estava falando que não haveria um país mais equânime, né? É a época que a Lina está na Bahia, fazendo projeto, acreditando que pode tirar do artesanato, do artesão, um conhecimento, um Brasil profundo. É dessa época que a gente está falando. Essa vila foi feita na época do barramento de Paulo Afonso e era uma fazenda modelo, onde se teria a possibilidade de se plantando ter uma certa abundância, né, um ceasa. Isso aqui é inundação das antigas cidades para se fazerem os barramentos, aqui, Boa Esperança, Sobradinho, Paulo Afonso, Oroz e por aí vai. Essa é um pouco a ideia de você ter frutas à beira-mar, aqui legumes, né? E aqui a parte dos animais e a sede da fazenda. Era um pouco o programa. Me interessava a história de qual era o programa que podia viabilizar, qual era a quantidade de terra que eu precisava para que se comesse, né, uma certa quantidade de pessoas comesse. A pergunta é, o que a família come, o que a cidade come? A pergunta oscilava em uma pergunta que é respondida várias vezes na história de maneira diferente. Vale a pena você concentrar tudo numa cidade, porque é mais barata a infraestrutura, ou vale a pena você fazer um urbanismo disperso no território, porque você garante a ocupação mais racional, né? E aí o inglês responde para a Índia, olha aqui como as coisas não são boas ou mais, né? Vamos fazer o urbanismo disperso, porque eles jamais se encontrarão para fazer uma revolução. Ou seja, não tem. Eu ainda acho que o urbanismo mais disperso, um plano de distribuição, evitaria que a gente tenha tanta gente desprovida de perspectiva nas grandes cidades. Eu ainda acredito nisso, mas pode ter tantas outras leituras, né? Então, isso aqui é uma fazenda modelo que não deu bons resultados, não porque tecnicamente não fosse boa, mas porque politicamente foi mal gerida. A praga das famílias que comem o dinheiro do povo e que tiram dos cofres públicos dinheiros impróprios para viajar para a Europa, para comprar iate. Isso sempre existiu, o Brasil nunca ultrapassou. Isso aqui é um pouquinho mais de perto, é Glória, que é outra cidadela. Isso aqui é um pouco a casa que eles dispunham para esse novo assentamento.
Muito parecida. E esse aqui é um pouco a proporção, foi até bom passar rápido, a proporção do interior de uma obra. Quer dizer, você vê a casinha, dividida em um quarto, 2 quartos, 4 vãos, e isso aqui é uma turbina, que tem um ser humano aqui, mas está o ser humano aqui, ó, tá vendo? É tamanho do meu dedinho mindinho, nesse mundaréu. Quer dizer, é uma concentração mesmo, assim, megas estruturas ou estruturas, que é outra grande pergunta da arquitetura, né? Megas estruturas ou estruturas dispersas. Bom, isso aqui ainda é essa magnitude, olha o carrinho aqui, ó. E isso a gente encontra, né? E aí a grande e primeira questionamento que eu tive em relação a isso, porque até aí tudo parecia se justificar. No sentido assim, eu não tinha um avatar que pudesse recobrar uma memória de que existia um ponto falho no gigante. Qual era o calcanhar desse gigante? O grande calcanhar, e aí eu descobri que eram 2 políticas, uma hidrelétrica e outra de abastecimento, é que chove 400 milímetros no semiárido, nessa região que a gente está trabalhando. 400 milímetros. Uma vez só, etc. e tal. Por ano, digamos, se chover naquele ano. Evaporam 1.200 milímetros. Ou seja, tem potência de sucção, através da vegetação e através da água, de evaporar 3 vezes mais do que chove. Ou seja, a água que eu lhe der, você vai tomar. Entendeu? Vou secar 3 vezes mais do que o céu lhe manda. Ou seja, todo dispositivo que você fizer para a agricultura não pode estar com a boca aberta para o sol e para o céu. Tem que ser da ordem dos subterrâneos, das cisternas. Isso foi o primeiro princípio de armazenamento de água. Então, eu tenho que ter confinamento dessa armazenagem. Se eu quiser trabalhar com a água, ela vai ter que estar confinada. Isso caiu por terra, represas, açudes. Né? Esses açudes, porque quando tem seca, tem mão de obra, aí o político pega aquela mão de obra barata, que quer se alimentar só, ter o que comer e dar o que comer. Né? Então, paga como se pagasse hoje R$50 para a família, por um tempo. E tem grandes frentes de açudes, que eles chamam de tipo panela, que é uma panela mesmo. Aí eu comecei a quantificar, coisa que eu não sou muito boa, mas eu tenho ordem de grandeza, a quantidade de água e quanto tempo levaria para isso evaporar, porque evapora noite e dia. Não só evapora por causa do sol, não, evapora por causa do vento. A pele não fica seca quando você anda de moto? Não tem sol ali. Está de noite, mas você está sendo dilapidado. A água vai também sendo dilapidada nessa história. Bom, aí já começou a surgir uma certa lógica de armazenamento e de infraestrutura. Porque o que a gente queria, a outra pergunta que se faz, a arquitetura existe quando existe riqueza, ou a arquitetura pode existir para produzir riqueza? E continuar a ser a arquitetura cada vez mais pródiga. Bom, isso aqui é um pouco do lençol freático que a gente viu. Ora, toda vez que eu ensopar a terra, porque eu estou aspergindo a terra com aspersão, que é normalmente a agricultura que a gente conhece. Solta o pivô às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E essa água penetrar, ela vai puxar para cima o sal da terra, porque vai diluir. Esse sal vai entrar em solução e vai, quando a água for embora e abandonar, vai abandoná-lo na superfície. Guarde essa história. Então, nem servia o armazenamento dos açudes e nem se via a irrigação por aspersão. E a gente vai ver, então, nem eu conseguia uma coisa, nem conseguia outra, a gente estava indo pelo caminho errado. Bom, isso aqui é síntese da densidade populacional
Ou seja, eu tenho pouquíssima densidade aqui, mas nessa região do semiárido, eu tenho 40 milhões. Na época que eu fiz isso, era o começo desse século. Estava com 40 milhões, sazonalmente imóveis, mas tinha 40 milhões de pessoas. Comendo, vivendo, tendo que trabalhar. 40 milhões é muita gente. Está em Tóquio, 30 milhões. 40 milhões é muita gente. Né? O mapa rodoviário, ou seja, não é um lugar abandonado, tem penetração, né? É totalmente... Isso significa que tem gente. Não vale nada, as vias estão muito ruins, muito mal, mas os traçados estão feitos, as rotas estão montadas, eu tenho um arcabouço por onde passo, não é uma coisa... Né, não tenho que desbravar mais território nenhum. E isso, quando chove, grandes sertões, veredas. Né, são esses caminhos de água temporário. Temporário que dura um dia, 2, 3, uma semana. Mas que carrega não só a água, mas vai carregando os sedimentos, né, que são os caminhos. Aí a terra já verdejando. E aí vem a grande questão. Isso que é a agricultura, que é mais ligado a uma terra renovável e uma terra não seca, não vai servir para a gente. Então, não vai desenhar o território por aí, porque a gente não vai ter. Essa salinização, né, que a gente falou, terra rasa, com sal, a água penetra, sobe, saliniza. Todo o projeto de irrigação de Petrolina, que a gente tem, uvas maravilhosas, melancias ótimas, etc. Para ele ter sucesso, ele tem que ter a rede de condução da água e a rede de condução de drenagem de coleta dessa água antes que a água entre para o subsolo, mesmo que raso, e encontre o sal. Porque o sal está lá na Rocha Sã, né? Já desceu, está na Rocha Sã. Então, eu tenho que ter um duplo custo, um de fazer e outro de tirar. Bom, esses são os canais que são usados para a transposição, tanto de rios, que vocês acompanharam o projeto de transposição de São Francisco, mas sempre foi feita transposição do São Francisco, mesmo antes, não naquela escala, que tem o grande problema. Isso é um canal de Petrolina, né, feita pela e para a família Coelhos, né, Nilo Coelho, piriri, papá, para as terras dele, para, né, engrandecimento da sua fortuna, com o dinheiro do Departamento de Obras das Secas e as consequências. Porque a indústria das secas, você chamar isso de indústria, é de uma perversidade absurda. Né? Existe uma indústria que vive dos fomentos. Né? Vamos acabar, vamos... Bom, e isso também tem o mesmo problema, que é o problema da evaporação. Quando falaram para o Lula, vai evaporar? Você vai fazer um canal e vai evaporar? A gente escreveu. Deixa Deus chupar o que é dele. Falta de assessoria técnica. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a perguntar tudo. Bom, esse... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você escreveu para... Não, porque quando vocês vão ver o projeto, esse projeto foi em 2000, acabou em 2000. Certeza absoluta que ia dar certo. Eu venderia esse projeto do FHC ao ACM, ao CCA, qualquer um que tivesse uma terra desgraçada que quisesse fazer um piloto. Porque o que serve um conhecimento se você não prova? Tudo bem, não sou Einstein, né, que já provou antes do eclipse, não tem essa clareza absoluta. Mas a gente sabia que ia dar certo. Aí, essa história, eu vou contar meio passando, porque a gente chegou a um projeto. E aí eu fiz minha mala, eu estava descasada e sem pai, sem mãe, e fiz minha mala, eu disse, agora eu vou para quem me chamar. Só que aí aprovaram a escola e eu tive que ficar em São Paulo, porque eu era presidente já desde, né, de 98, exatamente, são 19 anos de presidência, uma coisa assim. E aí, não, desde 2000, e eu tinha que ficar, porque o meu nome estava tudo, e eu estava achando que isso aqui ia dar mais certo que o sertão. Aí fiquei. Quando o Lula ganha a eleição, a Marina vai ser a ministra do Meio Ambiente.
O Rafik, que é um cara das comunicações, a gente fez um libretinho com tudo resolvido rapidinho, porque político parece que não tem mais de 30 segundos, é da cultura do comercial, né? E aí a gente fez aquele... A gente chegou e falou para a Marina, e ela disse, foi um anjo que mandou vocês aqui. A gente está à cata de um projeto que resolva a questão do nordestino, porque ambos, nortistas e nordestinos, sabendo da algura que é viver sem ter o que comer, porque fome sempre existiu no Brasil, e existe, porque agora quem tem comida não tem nutrição, que é outra encrenca, né? E a gente voltou esperançoso que o primeiro projeto de extensão da Escola da Cidade ia ser habitar o sertão. Aí vem a pressão das construtoras, porque todo projeto que a gente vai ver, ninguém vai ver. É tudo subterrâneo, porque a gente viu que não dava para dar água a Deus. E aí eles fazem o projeto de transposição do São Francisco. A gente volta a escrever para o presidente, dizendo, olha, é muito bom, tudo bem, etc. Tal, mas tem um problema de evaporação. Tudo que o senhor construir só vai para o local, né, a que se destina, mas ele vai perdendo água ao longo do caminho. Você vai pensar que tem uma vazão. Aí ele respondeu essa lapidar, que dá a Deus o que é de Deus. Não escreveu. Ele pronunciou, num pronunciamento. Ele falou, né, chegou um pessoal dizendo que esse projeto do canal não vai dar certo, porque vai evaporar a água. Deixa evaporar, Deus deu, Deus tira, assim, como uma coisa, né, natural, uma natureza inexorável. E não é. Deus dá, o homem conserva. Né, trata, conserva, nutre. É isso que é cultura. Não é você me dá ou você me tira. Que história é essa? Você me dá diante de um compromisso. Né? Bom, esse aqui são as terras que se tem, é um pouco a densidade que se tem, as poucas... eu vim conhecer Freio de Mão em São Paulo. Montanha, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tão pequena, feito um grão de areia. Não, foi 2 coisas no mesmo dia. A gente pegou um ônibus, quando se viu, estava já em Minas Gerais, era 5 horas da manhã. Aí a gente saiu para tomar banho, era tudo estudante, um banho frio danado, porque Minas é frio e era frio. Tomei o banho. Quando eu saio, o sol já estava, né, surgindo, e aí eu vejo uma bola branca. Eu disse, a lua. Bola branca para mim era a lua. Isso, 19 anos, nunca tinha olhado outra coisa, como se fosse o sol, de frente. Aí eu disse, mas lua essa hora? Não é. Não é. Né? Eu tinha visto, eu era um ser lunático. Recife, você vê a lua todo dia. Não é aqui que a gente é surpreendido, né, por ela de vez em quando. Né? Não, lá tem lua. E aí era o sol. Então, já foi a primeira pancada no estômago. Eu estava olhando o sol de frente. E aí, quando dissipou a névoa, que eu olhei a montanha, aí foi o segundo baque. Eu disse, gente, que mundo outro, né? Que mundo outro. Minas, um território... Minas me tomou de assalto até hoje. Bom, então, essa aqui é a situação do agrobusiness atual. Uma planta e... Né? E era disso que eu não queria, que era essa monocultura, essa monotonia. Esse controle assim, tão descontrolado. Vamos mais um. Então, vamos chegar à proposta, que aí a gente vai começar a estudar nossas vidas de outra maneira. A ideia era o seguinte. Se chove só uma vez a cada quantos anos, eu tenho que capturar, por gravidade, essa chuva a qualquer custo. Então, isso é o desenho da infraestrutura, que passará a ser o desenho da cidade. Esse é o desenho urbano e o desenho da estrutura, que é, eu vou usar a terra nos seus caminhos como se fosse um grande telhado. E a coleta como se fossem calhas desenhadas. Aqui estão os homens, uma terra que não tenha bicho, para a água vir mais limpa possível, e os caminhos me conduziriam às grandes cisternas. Das grandes cisternas a pequenos armazenamentos, menores, e desse armazenamento eu podia, pelo menos,
Quando nada tivesse água, o carro-pipa podia encher. Eu não tinha, porque o problema do sertanejo é que não tem panela suficiente na seca, quando vem o carro-pipa, para armazenar. Eles fazem um buraco na terra, né, que são os barreiros, e que bebe criança, vaca não, porque vaca é um... E com a sucção do sol, e com a avidez da terra, não dura muito, não dura quase nada. Né? Não dura nada. Então, eu estava aqui, gravidade, podia contar. Então, eu fiz um plano que só quem ia trabalhar era o homem uma vez, ou poucas vezes, e Deus ia trabalhar o tempo inteiro. Porque Deus chovia, e chovia para todo mundo, não chovia só para o fim do vetor. O que era um plano, porque quando a gente chama vetor urbano, sempre que a gente tem linha férrea, rodovia, canal de transposição, só quem está no caminho é beneficiado. Ou quem está na ponta de lá ou na ponta de cá. Quando se chama de plano de desenvolvimento, tem que ser um plano. Não pode ser um vetor de desenvolvimento. Tudo bem, pode ser uma digressão, né, de palavras, etc. E tal, mas é muito sintomático. Então, seria um plano aonde chovesse, chove para todo mundo. Gravidade, ninguém tem gravidades distintas. Você pode até ter represamentos, mas é a mesma lei para todo mundo. Tá certo? Bom, vamos ver o que poderia fazer possível. A pergunta é, para que lado a água vai se não está chovendo? Como é que eu vou saber? Né? Aí a história nos propicia um invento egípcio, que nada mais é do que um transferidorzinho. Aqui, ó, aqui é um transferidor com um zero no prumo, na linha de prumo, e duas perninhas iguais. Eu coloco aqui. Se esse pêndulo pende para cá, é porque a água, esse ângulo é o mesmo que esse, a água vai para cá. E, com isso, eu posso ir cavando, sem a água, sem nível, sem topógrafo, sem nada, você vai cavando o caminho de água, mantendo uma... Né? Ora, qualquer pessoa esperta entende isso e pode usar. Essa coisa de fazer... É muito difícil a questão da Embrapa, que bate sempre na figura do técnico. O cara pode até ir um ano ensinando, mas volta, tem uma inércia maior do que o conhecimento da ciência, da técnica. Tem uma inércia muito grande nessa história. Né? Você tem que inventar coisas que são simples de serem usadas. Qualquer um pode fazer essa historieta. Né? Isso a gente pode medir a inclinação do solo. A segunda coisa... rapaz, acho que é a pilha. A segunda coisa, isso era um pouco o desenho de cima. Ó, aqui estava a captação da água. Aqui chegavam as águas e iam para as cisternas. Isso, cada ponto desse, eu já estava preocupado como resolver a densidade e restituir, para ninguém sair muito longe, para restituir a densidade anterior. Então, cada ponto desse é uma habitação. E cada propriedade desse era um consórcio. Até quanto de terra você pode cuidar, manejar. Né? Então, era um pouco para a gente ter um desenho em cima de uma topografia existente, porque a justiça seja feita para você dominar como eles queriam, os militares queriam esse território, para saber onde tinha nióbio, onde tinha todos os minerais, etc. Eles mapearam. Então, a gente tinha na Sudene uma quantidade de mapas alucinantemente férteis, onde você sabe absolutamente todos os minerais que tem, a topografia que tem, a densidade populacional. Então, ter ficado na Sudene também um tempo enorme, e no museu aqui de zoologia, quando o Paulo Vanzolini ainda estava vivo, porque o Paulo também estudava o sertão, então tinha muito mapa, foi muito importante. Então, a gente pegou daquela tripa que a gente disse, do Paulo Afonso até Petrolina, toda a topografia, toda a densidade populacional, toda a qualidade de solo, porque não se faz reforma agrária em solo infértil. A primeira reforma agrária que fizeram no Brasil foi em cima do raso da Catarina, ou seja, 40 metros de areia, é um solvedouro de água.
álica, ou seja, com alumínio, quartzo, não tem fertilidade, nego. Aí é sacanagem das mais... Né? Isso é preguiçoso, cara. Disse a você que é tudo preguiçoso. Olha, a gente deu técnico, deu água, deu insumos, deu sementes e não brotou nada. Bom, então a qualidade, a gente fez 3, vocês vão ver, 3 grandes grids. Uma que era da distribuição da população, outra da qualidade de solo, outra da topografia, para fazer desenhos como esses. Por quê? Porque eu queria saber, e tem a quantidade de famílias por metro, por quilômetro. Daqui para aqui é 1 quilômetro, tá certo? 2 quilômetros. Então, a quantidade dessa gleba eram 150 famílias, 750 pessoas, e, com isso, a gente foi, mais ou menos, vendo os lugares de fertilidade. Quantas aí a gente vai ver aqui? Tem cisternas grandes, cisternas menores, jarras, porque o que eu não falei para vocês, eu acho que é o próximo slide, esse negócio está um pouquinho... isso, para mim, é o princípio mais importante de toda a história. Quando eu compreendi a questão da porosidade. Todo mundo estudou aqui osmose. O que é osmose? É sair o líquido de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado, né? Você vai gripar, o que é que você faz? Você come uma meboche, que é super salgada, voltando ao nosso Japão querido, você come uma meboche, que é aquela ameixa salgadíssima, dentro de um estômago vazio, e o estômago vazio vai começar a chupar a água para dissolver aquela ameixa. Quando ela faz isso, ele tira todas as toxinas, então vírus, bactérias, toda essa porcaria que você está aqui, que está armazenando para chegar perto do pulmão e já tomar tudo, você consegue interromper o ciclo. Isso é osmose, né? Osmose é você encher uma quartinha, uma moringa e vê-la suar. Isso é osmose, né? Sair da água. Ora, eu visitava uma senhora, bem antes dessa história, que era a avó do meu primeiro marido, que viajava para a Áustria atrás de um dinheiro, era uma família judia, atrás de um dinheiro, que o esposo tinha na Áustria, judeu, colocou na Suíça um pedaço na Áustria, e esclerosou sem dizer a senha. E ela ia com uma certidão de casamento, tudo, nunca reaviu esse dinheiro, e deixava as plantas, eu que levava para o aeroporto, eu adorava essa velhinha, era uma mulher fascinante, deixava as plantas interconectadas com um bujãozinho, uma garrafa PET, digamos assim, e umas chupetinhas, é quase na proporção para 1, de argila. Dentro da planta, isso vocês já devem ter visto, já está muito mais comum agora. Então, o que é que faz a planta? A planta chupa a água que precisa. Ela faz seu manejo, não é o técnico que faz. A planta chupa o que precisa. Ora, é exatamente isso. Você pode fazer esse princípio numa moringa de 3,5 litros de argila, né, e plantar, enchê-la d'água. Outro princípio que é igual para todo mundo, a vasocondução. Eu posso encher uma aqui e, por vasocondução, encher todas. Então, eu tenho gravidade, osmose, chuva, vasocondução, ou seja, ninguém vai revogar isso, né? Pode manter, mas ninguém vai revogar. Sim. Pode. É o seguinte, essa água que vem, ele vem para uma mangueirinha e vai ensopar essa argila, que é oca e é uma argila. A argila é porosa, sua, e permite que o líquido passe nos interstícios. Eu falo argila, mas pode ser qualquer material. Pode ser a BCP querendo que eu faça isso em concreto permeável. Está valendo. Entendeu? É qualquer coisa que eu consiga... Não, ele está saturado porque ele está cheio. Encheu e vai ensopar o entorno, né? Vai ensopar um pouquinho, vai dissipar mais um pouquinho, não vai ficar perdendo. E você vai permanecer, por vasocondução, essa água vai sendo
normalizada. Quando acabar na grande cisterna a água, injeta a água na bicha, na cisterna. Né? Injeta a água na grande cisterna para manter sempre cheio o sistema, que é esse sistema aqui. O que eu fiz? Eu peguei a pipetinha, que tinha esse tamanho, às vezes é um pouquinho mais comprida, e coloquei nos vasinhos. E interliguei os vasinhos. Aqui a gente pode ter pequenas hortaliças, etc. e tal, e a gente pode ter, depois, grandes árvores. Oh, tá vendo? Jarras maiores. E eu posso ter a permacultura, com as pedras, com tudo. E os jarrinhos com... Né? Consegue. Você já pegou moringa? A moringa é uma jarrinha d'água, né? E você põe a água, ela vai suando. Ela vai suando porque o ar está seco e vai chupando. É isso que a gente chama de osmose, entendeu? É a dissolução da açúcar na água até saturar, e aí não dissolve mais. Essa troca de líquidos, né, são questões físico-químicas, né, que possibilitam que alguns materiais tenham. E por isso que é sempre fresquinha, porque ela está suada. Você precisa ter uma quartinha, diz que não é muito higiênico. Você não faz a limpeza lá dentro. Mas, assim, ela vai suar, vai ficar levando o vento, então ela vai ficar sempre fresquinha, né? É sempre fresquinha. Mas uma moringa maior, que dá para limpar melhor, né? Não sei. Bom, então, esse princípio foi importante. O princípio das pedras também, que tem sempre umidade, que é a cobertura, né? Aí você entra na agricultura. E outro princípio que é muito, muito simpático, isso eu aprendi lá na Embrapa, é que eles fazem umas barreiras, que é cavar. Como o solo é pequenininho, aqui eu tenho acho que 1 metro, ou seja, 80 centímetros eu já encontro o solo, digamos, 1 metro, então é uma coisa que eu consigo cavar. Pega aquele pessoal que estava cavando as panelas grandes, para cavar um arco, colocar plástico de MST, que eu chamo plástico preto, né, que é uma maravilha, uma maravilha. Consegue fazer uma revolução. Aí você tira as pedrinhas, para não furar o plástico, coloca a terra de volta, fecha, cobre de areia, e deixa os ladrões, né? Porque senão você estoura o seu arco. Porque quando chover, aí eu vou celebrar. Porque vai ser o grande armazenamento, a água vai vir com sedimento. Eu vou não só armazenar água, eu vou criar solo. Eu vou criar fertilidade, porque é o tempo geológico que nos interessa. Essa coisa de ter chamado isso aqui de antropoceno, essa nossa era, só a ciência podia, isenta de qualquer medo, dar esse nome tão terrível. Que essa era antropocênica pode acabar, mas as eras não acabarão, né? Então, a gente tem que fazer justiça à inteligência que nos deram, ou que a gente vai conquistando. Então, você faz os ladrões são novos vertedouros de água. Então, você pode armazenar aqui, e vai... Bom, com isso, você tem choveu, vereda, água, armazenamento, novo armazenamento, vai. Né? Aqui você já tem... aqui são as casinhas, aqui são as cisternas grandes, aqui já é a escola. Então, você tem o desenho urbano virado para a drenagem. Então, você resolveu a drenagem, você resolve o projeto urbano. E a água não sai, né? Você ralenta. E isso era um pouco a coisa do transporte, que você pode ter trilhos para tirar... Aí a coisa mesmo do escoamento, porque, como eram células mais separadas, você tinha que resolver o escoamento, pelo menos entre eles, né? Ou entre as famílias. Então, o que é que poderia fazer, quantos trilhos eu queria... Eu estava quantificando para poder ter o custo disso. E dá para ter. Isso aqui é a questão do sistema de drenagem quando chove ou quando não chove. Você pode não chover. Aqui está o sistema, está vendo? Interconectado. E ela enchendo com a mangueirinha. Essas moringas, esse tipo de moringa, elas são alimentadas pelas cisternas maiores? Pelas cisternas maiores por gravidade. Ou por bombeamento, de alguma maneira, por um catavento. A gente tem que fazer com que a água chegue. Uma coisa que eu aprendi, porque eu fiz esse piloto, quando eu deixei de ser presidente, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um piloto, lá em casa. Que foi em março. E que já está dando
Agora. 19 anos depois, não é? É tempo geológico, o que me interessa é tempo geológico. O que eu não tinha previsto aqui e que tem que prever é que você, no final do sistema, você tem que ter um respiradouro que senão o ar não deixa entrar a água, entendeu? Você tem que ter o último pé desse sistema tem que subir na mesma altura do reservatório. Foi a Associação Escola da Cidade que pediu que você salvasse o sertão. Não! Essa escola é vilã. Não. Não me ensinou tanta outra coisa. Não é? Não ia dar certo, não. Naquela época. Não deu. Podia ter dado. A gente estava faca, estava com o ministério na mão. Bom, isso aqui já é o que eu chamei de panelas férteis, que era um pouco dessa coisa que vocês sempre pensam, né? Vamos fazer o solo, vamos juntar tudo que é restolho, vamos criar organicidade, vamos organizar o que a gente chama de resíduo orgânico. Não esperar fazer a compostagem, e fazendo a compostagem já ir plantando, certo? Uma certa urgência, né? Bom, e isso era um pouco a relação dos potes, das grandes jarras, dos pequenos potes, porque eu queria mostrar que a gente economizava uns 7.000 avos no território irrigado por aspersão e irrigado por osmose. Se der fertilidade, uma economia de 7.000 avos. Ora, se você economiza água e fertiliza o solo, o homem, quer dizer, a grande solução da tese era: vamos revegetar, porque o cara vai ter que cuidar, vai ter do que se alimentar e não vai precisar vir para São Paulo. Era essa a minha agonia toda. Isso aqui era o sistema uma grande cisterna, pequenos jarros, desenhos, aí já era uma coisa mais de agricultura mesmo. Isso aqui vocês veem lá, porque desde 1950 que se faz cisterna de argamassa armada, o catavento para puxar água, as coisas que tem. Isso era uma coisa que eu estava imaginando, já fora de pegar a água e desalinizar pegava uma coisa de zinco, uma folha de zinco, né? E aí você evapora por calor e recolhe a água doce aqui. Eram uns dispositivos de design. E aqui, os sistemas de via, cada viazinha ter a coleta. Choveu, não era uma água tão limpa, mas era água, né? Então, você podia colher, claro, não podia ser tão grande a ponto dessa criança cair e desaparecer, mas tinha a possibilidade. E vias é que não faltavam, né? Então, você já tem um sombreamento. Isso eu vi andando, não sei aonde mais. Bom, isso é um pouco... Aí veio um pouco da arquitetura, porque dizia assim, mas não tem arquitetura na qualificação, não tem arquitetura. Você não está fazendo arquitetura, minha filha. Não tinha essa história de que infraestrutura também é arquitetura, que equipamento urbano... essa esquizofrenia. Então, eu tive que ouvir na banca que não tinha arquitetura, só de pirraça. É engraçado, porque o programa de pós-graduação da FAO... Era desenho do ambiente. Não, chamava-se Estruturas Ambientais Urbanas. Pois é, mas até você introjetar isso, deu trabalho. Quem comprou essa história foi o Silvio Savaia, que é um cara visionário, pode ter todos os defeitos que lhes dizem, né, imputam ter, mas é um cara que é extremamente livre, deixa você ir e dá apoio. Não deixa você, não desampara. E ele é um cara que sabia que esse problema ambiental ia ser o problema do século XXI. Sabia já, de antemão. Ele que me deixou solta, feito uma desembestada desde a Antártica. Aí eu peguei... Porque qual é o problema? Qual é o material construtivo? Há de ser taipa de supapo, taipa de pilão, dá para ter, tem argila, há de ser pedra, porque pedra que tem ainda. Não tem árvore torta. Ora, a terra é florestal, eu não me incomodo de exóticas. Brasília é toda... O paisagismo de Brasília é de exótica. Não vai me dizer que Mangueira anda no Cerrado, né? E é maravilhoso. Então, eu não tenho problema nenhum, tudo bem. Tem que chamar um agrônomo, um engenheiro agrônomo, tem que chamar um cientista para dizer quem vai ser o vilão da história para evitar. Mas você podia ter. Mas até você não ter, o que é que você teria era aquela madeirinha toda retorcida. Era
né, a palha, que certamente uma hora vai se descobrir um isolamento contra fogo para a palha. Eu me lembrei do nome da palha quando cheguei em casa. Você lembra que a história da palha japonesa? Esqueci de novo. Bom, eu vou... Bom, enfim. E aí teria treliça, né, treliças, porque as peças eram pequenas, e palha. Palha você só tem uma regra que você tem que cumprir. A palha tem que ser drenada, senão apodrece. Então, ângulo de 45 graus. O índio já sabe disso de velhos carnavais. Então, toda a forma... Ora, a palha ela é muito versátil em termos formais, porque ela faz a curva. Quem é que faz curva? Concreto armado. Aço faz com muita dificuldade, mas faz. Né? Mas aí, quando você pega... Tudo bem, a estrutura está linda, curva. Vai cobrir. É um tal de corta aqui, corta acolá, corta acolá, corta acolá, não é? Só concreto armado faz. A palha faz. Só que a palha tem esse dispositivo de você ter inclinação. Você tem que ter inclinação. Aí eu comecei a criar arquitetura para satisfazer a banca, que eu não sou muito de brigar, você sabe. E por pirraça, tem outros dispositivos. Por pirraça, eu fiz uma super arquitetura paulista, que você via, era absolutamente reta. Só que era um implúvio. Quando você entrava, era assim, né? Era assim. Está aprovado. Pronto, era um paralelepípedo. Isso agora vai ser de lavada. Vai ter tudo. Então, aí, acalmou o pessoal. Né? E aqui tem um impluviozinho, sala de aula, a cozinha que todo mundo via. Não, eu falo, mas eu respeito muito, eu acho muito bom. Esse foi os solos. Esse é o raso da Catarina, tamanho da areia, do areal. E esses são solos agricultáveis, está vendo? Então, não adiantava. Isso aqui é solo bom para fazer telha e tijolo. Esse é um solo que dá para você construir. Então, tudo que é verdinho escuro, esse aqui também parece que é bom. Então, eu só fiz aonde dava, aonde tinha. E isso eles têm, o projeto Radan, eu acho, eu tenho esses mapas. Tem para que serve para cada terra. Eles eram muito sistemáticos. A gente tem muito a aprender com a ciência e com a técnica. Muito. Não é? Esse aqui era um mapa da densidade. E aí você percebe, confirmando o que o Aziz sempre fala, que a gente sempre ocupa a terra fértil. Né? São Paulo é a terra mais fértil do país. Isso aqui é o pé de plano da Serra da Cantareira. É o pé de plano da Serra do Mar. E o que tem de rio e de pequenas coisas, isso aqui, qualquer semente que você, né, brota, é uma coisa maravilhosa. E sempre o homem está, mas a melhor cidade da América Latina está numa das terras mais férteis da América Latina, se não é mais fértil. De fato, bastante paradoxal. E esse aqui já era a união da topografia, que deve ter ficado em algum slide pulado, a topografia, a qualidade da terra. Então, o que você vê verde são as captações de água. Então, é território para valer, para captar a quantidade de água que der. Tá vendo? A ponto de você ver... É que não está com a escala aqui. Isso aqui são quilômetros de um grande telhado que vai ser... Você vai trabalhando as bordas e o homem está aqui. O homem está indo. Isso aqui foi aqui eu quantifiquei, cheguei a ter quantidade e custo. Né? Peguei um e fui até o fim. E isso era o tipo de urbanismo. Quando você tirasse a vegetação, isso aqui eram as vias de comunicação e aqui as células, né, os bastonetes, digamos assim, de captação de água, que era unida pela via para escoamento da produção. E aqui estava Petrolina e Paulo Afonso. Então, dá uns desenhos um pouco parece de caverna, uns desenhos rupestres, né? Um dos desenhos rupestres, porque são tantos, né? E essa era a finalização do trabalho, com esses dispositivos para essa terra. Acho que com isso a gente... Bom, com isso a gente termina. Claro, aqui está a via. Eu posso abrir essas bocas e criar grandes bocas, como o Gaudí criou. Mas Gaudí já tinha criado.
Eu fiquei constrangida. Mas, de qualquer maneira, para ter arquitetura, e de fato a arquitetura precisa se expressar para poder dizer, dentro dessa forma, existe um conhecimento que não se vê, que é disso que se trata. É disso que se trata, a gente querer a beleza, etc. Tal. Então, começaram a surgir formas um pouco mais ousadas, o implúvio está aqui, que eram bocas abertas, mas sempre com o cuidado de usar o material da terra. Aqui já estava urbanizado, já vinha o concreto pré-fabricado, já tinha conhecido Lelé, a vida já tinha se tornado mais inteligente, no sentido do mineral retrabalhado com leveza. Né? Que essa é a beleza, né, do velho. E aqui já os dispositivos, a distribuição das casas. Aqui tinha que ter uma olaria, porque eu terminei fazendo, e com isso encerro, a cápsula que a senhorinha usava era dessa natureza aqui, pequenininha. Claro que é grande, mas ela é pequenininha. Né? Isso aqui é os potinhos dos santos, que eu achei no Mercado Livre, que tem 5 centímetros. Não é que faz, né? As entidadezinhas pedem coisinha pichototinha. E aí, a primeira coisa disso, eu molhei. Isso era um estante que eu tenho na varanda, que não tinha livro. Eu já sabia que livro não podia, porque eu respeito. Eu coloquei pasta, que piorou. Em menos de 10 anos, as pastas se esmigalharam. Eu disse, que besteira. Isso aqui é para plantar, porque bate sol o dia inteiro. Então, são 2 armazenamentos, está vendo? Está preto assim, porque eu peguei o humus, o chorume das minhocas. Depois eu abandonei. Outra coisa que deu errado. Essas mangueiras têm que ser escuras, para não dar musgo. Está tudo cheio de musgo. Quando eu vi que estava com muito musgo, aí eu retirei. Mas aqui são as plantinhas. Isso aqui passa daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, e sobe no respiradouro. Esse vem... E está aqui, está aqui, está aqui. Porque eu queria viajar para o Japão e ninguém morrer em casa. Porque eu já deixei muito tempo de ter planta. Bicho eu nunca mais tive, depois que me separei. Porque eu viajo muito, então eu só tenho pedra. A moça da... E tinha... Isso aqui é outro processo. A pedra. Não, depois eu vi que tem muita gente que faz isso. Mas eu tinha maior carinho de dizer, essa pedra veio de Veneza, essa pedra veio da China. Chegou uma moça que embaralhou tudo que era pedra. Então, eu não podia nem ter... Caiu tudo. Começou a ficar pesado, caiu. Ela botou tudo no saco. E com a maior disfarçatez, sabe aquelas pedrinhas que a senhora tem ali separadinhas? Caiu. Então, nem pedra mais eu podia ter como reino. O reino virou isso. Eu disse, eu vou fazer essa história. E aí era tal de pegar o paralelepípedo. E isso aqui, que é de ponche, né? De refresco, não se viu a torneira, porque a pressão era muito grande, a pressão que eu precisava. Então, quando tudo deu certo, começou a vazar. Era besta mesmo. E eu, com esse rigor científico que não me abandona, media tudo, arrumava, né? Aí começou a boca da torneira, não era a boca do duto, porque tudo era vai ser muito mais fácil fazer 1 para 1 esse negócio. Mas, como é um modelo reduzido, você vai tendo que enfrentar o problema do pequenino. Né? Então, é isso com o chorume. Essa, está vendo? Uma delas quebrou, eu terminei. Haveria de entrar água por aqui e daqui, e aqui sair. Então, é isso aqui. Então, fecha. E fechar esse negócio? Então, começou a história de... Não, fecha com... Eu queria ser mais natural possível. Meu filho, se você tem silicone, use silicone. Silicone é natural. Aí eu comecei a inventar cola. Não dava certo. Aí fechei com... Esse aqui era de bunda para cima, eu já tinha me rendido à cola de contato. Aí estava aqui tudo montadinho, com número. Esse aqui é furando. Aí o problema, cada boca tinha um tamanho, e cada rolha tem um tamanho. Aí que o negócio piorava sensivelmente. Então eu disse, não, vai ser com vela. Aí fiz, cada um um santo distinto. Aí, esse aqui o Sérgio, sábados e domingos dedicados a isso, e o Sérgio disse, não me resta mais nada.
Aí era fazendo com que a cera entrasse. Não dá certo. Porque a história é o seguinte, você tem que ter um olhar microscópico. A rolha é assim e a argila é assim. Então, eu tenho muito vazio. Por mais que eu entuchasse, porque o negócio era quente, eu não tinha... Aí ficava espetando. Não deu certo. Essas burilhas são completamente artesanais. Totalmente artesanais. E as rolhas idem. E as aftas idem. Porque também, a rolha também. Você compra, mas não é assim, não. Você pensa o quê? Indústria, meu filho. Indústria, qualidade, controle de qualidade. Não é artesanato. Quer fazer indústria com artesanato? Bom, aí eu tentando preencher os vazios, não deu certo, vazou tudo. Não, e eu com a secura que aquele negócio desse certo, antes de viajar. Né? Bom, e aqui já tem a água, a terra com humus de minhoca, já estava tudo muito resolvido. Bom, aí abriu tudo de novo, coloquei silicone e aí realmente a coisa foi. Silicone, abri, deu certo. Não, aí vazou, puta, o silicone vazou também. Mas aí eu entuchei mais ainda. Entuchei, porque olha isso. Não, aí eu já estava achando... Bom, aí quando tudo deu certo, que não vazou, acabou, depois de quase 4 semanas de idas e vindas, porque tinha que esperar secar, as torneiras começaram a dar problema. Então, depois de 10 dias de plantio, depois de 10 anos... Não, aí aqui eu acho que já está com a torneira. Aí o Sérgio apiedou-se de mim, foi num lugar, comprou uma torneira industrial para valer, etc. Aí a gente teve que readaptar, e a coisa que foi... Aí ficou o plantiozinho de muda, couves-flor plantados em semente. 7 dias depois, eu acho que foi 7, alguma coisa assim, quer ver? 7 de junho, porque tem as datas, é que eu estou fazendo isso, mas não organizei ainda não. 10 dias, depois de 7 dias, enfim. Nasceram. Estão nascendo. Esse já não foi de semente, esse já foi de... Você não rega... Nada. Chega o pessoal e fala, mas está seco. Eu disse, deixa. Você só abastece lá em cima. Só abasteço lá em cima. Um modelo micro do bicho grande, exato, do Projeto Mar. Cebolinha, mas não saiu, ele está demorando muito para crescer, eu já estou meio agoniada. Mas, aí chegou um dia que eu vi anotações dos dias de 30 de junho, que deu musgo. Aí disse, não vai dar, vai entupir, eu vou voltar, vai estar tudo morto. Aí eu comecei a limpar, soprar essa porcaria loucamente para desocupar tudo. Mas, mesmo assim, ainda ficou muito humus, né? E aí eu saquei que era... Não, e é bom, porque eu tenho uns amigos que são permacultores, gente de maior qualidade. Vai lá e faz assim, você está errando aqui. Essa mangueira tem que ser escura para não dar humus. O outro diz assim, você tem que cobrir. Porque tudo bem que você não vai dar água, porque minha irmã chega e faz assim, eu vou colocar água. Parece passarinho que está preso, que você tem vontade de abrir a gaiola. Era minha irmã, dizia, eu vou colocar, pelo amor de Deus, não coloque. Isso é um pensamento, não pode colocar água no pensamento. Mas aí chegou o reforço e disse assim, põe uma palhinha aqui, pelo menos não evapora. Isso faz sentido. Né? Tudo que for bem natural. Bom, decidiu trocar a água mais chorume das minhocas na produção na proporção de 1:20, com água alcalina, porque eu tinha colocado 1:20 de água alcalina, não é qualquer água, não, é água alcalina. Não é maior. Aí tirei tudo, coloquei tudo de novo, aqui, depois de 2 dias, não só o nível do respirador estava mais baixo, mas as plantas dos vasos A, B e C estavam mortas. Eu esqueci, depois que eu troquei e soprei loucamente, de abrir a torneira do circuito 1. 2 dias depois, as plantas estavam fatigadas, mortas, eu quase colapsei. Aí disse, mas não tem lógica, isso estava tão bem, eu que dei água agora limpa e alcalina. Aí eu descobri que a torneira estava fechada, graças ao bom Deus. Porque senão, como é que eu ia explicar que o negócio funcionou até um dia, depois um dia mais? Aí, toca fazer tudo de novo. Bom, enfim. Mas só foi a primeira fiada. Aí completei os vasos com meia porção de esterco, porque eu disse assim, não, vou viajar, vou botar um esterquinho que eu tinha trazido lá. E a coisa está indo, e está lá. Eu não convido vocês para a primeira
salada, porque vai demorar muito. Olha o estado disso aqui. Mas está indo, está indo. Não, tão bem. Agora mesmo, depois que eu cheguei de viagem, montagem dos 3 vasos. Não. Eu montei isso aqui, não deu muito certo. Eu acho que eu fiz errado. Deu tudo errado. Mas eu acho que eu fiz nas pressas. Eu não consegui chupar. Aquela pipeta, eu plantei tangerina. Mas não deu, não. Bom, aí aqui, estado das plantas depois da viagem do Japão. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz, que foi corri para as plantas. Já tinha chupado, porque eu deixei aqui 5,5 litros, em 23 dias foram 2 litros aqui tem mais, né? Foram chupados 2 litros e um pouquinho. O comer, eu não sei, a primeira fiada está uma incógnita, mas olha que maravilha. Tudo vivo. As beterrabas. Eu não sei que raio de beterraba vai ter, porque vai ser micro beterraba, né? Você comer só broto agora. As ervilhas não andam bem. Mas aí, depois, meus amigos queridos disseram assim, você está plantando só exótica. Planta braba, planta tem um nomezinho, né? De alta resistência, sem pouca periculosidade. Alguma coisa assim, de alta resistência, semente, uma coisa assim. Que aí eu vou trocar, quando eu comer tudo isso, os alfaces. Os alfaces... alface para mim, alface chupa água loucamente. Quem tem alface em casa tem que drenar, regar 2 vezes por dia, porque ela vive d'água. Não cresce, mas não cresce muito, mas a primeira objetinho que eu tirei foi essa florzinha para colocar num vasinho pichototinho para dizer primeira fruta. Bom, e está indo. Quer dizer, olha a couve, que maravilha. Isso é couve. Isso a moça disse que eu plantei como couve, mas ela disse que era outra coisa, a moça que trabalha lá em casa, que embaralhou as pedras. Bom, e isso está em andamento. Essa é a minha besta atual. Que funciona. Se você aumentar o armazenamento d'água, né, e talvez até der umas bombadinhas para a osmose ser um pouquinho mais rápida, não custa, né, ajudar a natureza. Então, é isso que a montagem do raciocínio que vai dialogar. Quem trabalha no semiárido sabe que é 3 vezes mais o tempo que se leva para qualquer tipo de florescimento, né? Toda a pesquisa do semiárido conta com um tempo maior do que o clima temperado, o clima tropical, porque não tem essa fartura toda. Mas nascem coisas mais concentradas. Eu gostei muito da visita que recebi quando ela disse, não, troque para plantas mais resistentes, plantas que não são exóticas, porque tudo que a gente come veio da Europa, essa coisa de alface, couve, piripapó. Couve-flor eu plantei. Eu plantei o que tinha lá na hortinha do moço, que é o que ele sobrevive lá de Itatiaia, e umas sementes de uma cobase qualquer da vida. Mas é isso.